amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Então, gente, eu tô meio sumidinha aqui do canal, né? Tô por causa da minha corrida, mas hoje eu venho contar pra vocês, né? Um relato da história da Rebeca. Já tem algumas mães me pedindo pra eu contar como que a gente descobriu que a Rebeca tem autismo, né? E eu vou trabalhando e vou contando pra vocês. Então, tudo começou assim, a Rebequinha tinha 6 meses, quando eu voltei a trabalhar fora, e ela começou a ficar com o pai, né? Porque ele trabalha, mas tem um salão e trabalha em casa, né? O salão na frente de casa. Então ele me ajudou a olhar ela desde os 6 meses, né? Aí a gente primeiro começou a questão do ouvido. Ele percebeu que colocava desenho pra ela, e ela não tinha, assim, aí eu aumentava no máximo, ela não tinha reação. Deixava no mudo, ela continuava sem reação. Assistindo normal. Agora, quando a gente entrava na frente, ela já ficava muito nervosa, né? Porque tampava e ela não conseguia ver, ela ficava muito nervosa. Aí ele começou a fazer testes, né? Assim, com ela, questão do ouvir. Aí percebeu que ela não reagia tão bem, né? A questão do barulho. Aí a gente procurou a pediatra, marcou uma consulta, que ela acompanha ela, e falou, né? Que ela estava assim e tal. Aí a médica passou alguns exames pra gente fazer, inclusive de audição, né? Passou. A gente fez vários exames e mesmo assim não conseguia ter resultado desses exames, assim, certeza do que ela tinha. Aí, conforme o tempo, a gente começou a perceber que a Rebeca tinha alguns tiquezinhos. Eu falo tiques que é mais fácil da gente entender. Ela começou a gostar muito de empilhar as coisas, colocar tudo alinhado. Coisas, às vezes, por formas, tipo esmaltes quadrados diferentes dos redondos, ela separava todos. Palitinhos, que ela via que era iguais, ela alinhava separados. Chinelo, sapato. Ela sempre colocava eles alinhadinhos, tanto para ela calçar, quanto se estava espalhado pela casa. A gente tirava o chinelo na porta, ela ia. Ela via o chinelo, ela queria alinhar eles para ficar certinho na porta. Começou a não interagir muito com a gente, com pessoas de fora. Com a gente até que não, porque ela já tinha costume, né? Mas com pessoas de fora, crianças, ela sempre queria manter a distância das crianças. Ela não gostava de ter o contato com as crianças, sempre mantendo assim uma certa distância. E alimentos, ela selecionava o que ela queria comer, frutas, verduras, ela não come, a única fruta que ela come é banana. As outras frutas, tipo, pra ela comer, eu tenho que amassar, né? E, na verdade, fruta não, verdura. Eu tenho que amassar na comida pra ela comer, porque fruta ela tem nojo, ela não come de jeito nenhum. Alguns alimentos, tipo biscoitos, bolachas, depende da textura, ela não pegava. Ela selecionava as coisas que ela queria comer, né? E até hoje, ela só come banana, ela não come outro tipo de fruta. Quando eu quero dar, eu tenho que fazer, tipo, uma batida, alguma coisa e dar pra ela na mamadeira, né? No copinho. E começou também a querer andar na ponta dos pés. Tinha muita sensibilidade à areia, grama, essas coisas assim com texturas diferentes. Ela tinha muita sensibilidade, não pisava no chão, não pegava nas coisas, muita pouca coisa que ela conseguia pegar. E assim, ela não olha muito diretamente no olho. Ela dá, tipo, muito rápido. Ela olha assim, já desvia o olhar. Ela não consegue manter por, tipo, 1, 2 minutos. O olhar, segundos, né, 25 segundos, 30 segundos, ela não consegue. E a gente começou também, né, falar com a médica. Aí a médica suspeitou, né, do autismo. E isso ela tinha 1 ano, mais ou menos, a gente começou o processo na questão do autismo. Hoje em dia ela vai fazer 3 anos, ela tá com 2 anos e 9 meses, 8 meses, vai fazer 9 agora dia 26. E a gente ainda tá no processo de acompanhamento. Aí, durante esse processo, de a gente começar a reparar essas coisas, né, que ela tinha. E ela é muito, assim, muito inteligente, sempre
calculando tudo, ela calcula tudo pra ela fazer. Se ela quer sair, tipo, de um sofá pra uma cama, ela calcula a distância, ela olha, você vê que ela fica pensando a forma dela fazer. E ela é muito na dela. Tipo, quando tem outras crianças, ela às vezes até senta junto, mas de costas pras crianças, ela não tem aquele, assim, contato. Ela, tipo, mostra assim, eu tô aqui, né, presente, mas eu não quero ter contato. Então ela às vezes senta de costas, ou às vezes ela fica junto com a rodinha, mas brincando, ela nem dá atenção para outras crianças, né. Isso tudo no início ali, aí a gente foi, a médica suspeitou, me deu um encaminhamento para levar ela no neuro. Eu levei ela no neuro aqui da cidade mesmo. O neuro, a gente pegou, né, foi consultar, o neuro virou e falou que ela não tinha nada, que ela era uma criança normal, que a gente não precisava perder tempo com isso. E no momento eu fiquei feliz, o pai ficou feliz, óbvio, porém eu não aceitei. Por quê? Não é que eu estou caçando problema com a minha filha, mas a gente que convive com ela sabe que ela tem, que ela é especial, é diferente, e eu não aceitei. Falei, não. Ela tem, né, as diferenças dela e isso não é normal. A gente não vai fechar o olho só porque um médico falou. Voltei na pediatra, conversei com ela, expliquei. Ela falou, não, você pode procurar outro médico porque a Rebeca tem sim autismo, né? Eu acompanho vocês já tem bastante tempo. E a gente precisa de um laudo, porque o autismo não tem cura, mas ele é estimulado. Se a gente estimula, quanto mais cedo, melhor. É isso que mais cedo a gente tem que procurar levar, né, ter laudo pra gente estimular, porque tudo é questão de estímulo. Aí a gente ela me deu encaminhamento novamente, consegui uma consulta com um médico especialista neuropediatra, próprio para crianças em Divinópolis, particular. Levei ela na primeira consulta, a consulta durou 1h30 mais ou menos. Nessa 1h30 a Rebeca não sentou um segundo, ela ficou elétrica, ela sempre agitada, mexe em tudo. O médico foi conversando comigo e observando ela. E nesse, né, momento que ele foi observando ela, a consulta ele virou pra mim e falou, olha mãe, a sua filha realmente tem um autismo, a gente só tem que descobrir qual o grau que ela tem, porque assim, ela é uma criança muito agitada, eu vi que a gente tá aqui há 1h30, a senhora não conseguiu sentar momento algum, eu não consegui sentar, do quanto ela é eufórica, sabe? E eu fiquei o tempo todo atrás, e pega, mexe, vira, e aí ele queria passar um medicamento pra ela, né? Porém eu não quis, porque eu achei que ela tá muito nova pra tomar medicamento. E também a gente não tinha um laudo pra saber o grau, né? E o médico falou assim, olha, o remédio não é só pra deixar ela tranquila, ficar sonolenta, igual muitas pessoas pensam. O remédio é pra ajudar na cabecinha dela no desenvolvimento. Quanto mais cedo a mãe der o remédio, mais cedo ela vai desenvolver, vai estimular. E pode ser que quando ela estiver na idade adulta, na pré-adolescência, ela seja uma criança, uma adolescente normal. Ela não vai ter alteração nenhuma, visivelmente, porque o remédio ajudou a controlar. Aí eu falei, ó, doutor, vou esperar, mas né, a gente vai voltando aqui, acompanhando e vamos ver como que vai ser. Eu optei por não pegar o remédio, né, a receita do remédio. Aí nesse processo, né, ele me encaminhou para uma neuropsicóloga, que seria a médica que estaria ajudando ele a me dar o laudo, né? Tendo acompanhamento, estudando a Rebeca, para poder ver qual que é o grau dela, né? Aí a gente ainda não concluiu, porque eu tenho que ir lá. Tipo, ela falou pra mim que eu poderia ir uma vez por semana, mas é particular, a gente não tem condições de pagar uma vez por semana. Então optamos aí uma vez por mês, que é o que a gente consegue pagar. Aí a gente ainda tá nesse processo de acompanhar. A médica ainda não me deu o laudo de qual grau ela tem, mas ela tem o autismo, né? E hoje em dia, como que a Rebeca tá? Hoje, isso tudo que eu contei pra vocês era um tempo atrás, antes do estímulo. Hoje em dia, a Rebeca é uma criança normal, porém, ela, de vez em quando, ela ainda dá algumas crisezinhas. Não é aquela crise, assim, forte, não. É algumas crises, alguns tiquezinhos que ela dá. Mas é controlável. E a gente só tem que saber diferenciar o que que é o tique, o que que é a birra. Porque às vezes a maioria dos pais acha que tudo é birra. Acha que é criança muito birrenta. Porque criança autista, ela tende a demonstrar birra, né? Porque eles não aceitam, não. A Rebeca, ela não aceita ser repreendida.
você repreendeu ela, é a mesma coisa, o mundo desabar na cabeça dela. Ela fica muito nervosa, muito agitada, ela quer, tudo que ela quer fazer, a gente tem que deixar. Porém, a gente não deixa, porque a gente trata ela como uma criança normal, ela não tem preferências por causa do problema dela. Ela é tratada igual a irmã, ela é tratada igual a qualquer criança, né? Então isso irrita muito ela. Como que a gente tá lidando com tudo isso, né? No início foi muito difícil, não vou negar pra vocês, não foi fácil. Ouvir tudo aquilo, né, dos médicos, que ela tem problema, tanto auditivo quanto do autismo, a síndrome, né? Mas a gente achou que ia ser um bicho de 7 cabeças. Porém, ela tá mostrando muito ao contrário. Ela é uma criança muito tranquila, muito amorosa, carinhosa demais, super família. E com pessoas de fora, a gente foi estimulando. Colocou ela na creche para ajudar no estímulo, né? Porque lá ela vai tendo mais contatos com outras crianças. E lá ela tá sendo ajudada, né? A gente conversou, explicou a situação e eles estão ajudando ela, orientando para que ela consiga. Hoje em dia ela já consegue brincar com outras crianças, interagir. Ela ainda não consegue ter aquela manter contato visual assim por muito tempo. Ela olha, dá uns disfarcezinhos assim, mas ela está aparentemente muito bem. A questão do tato, dos pés, que ela não pisava nas coisas, a gente foi estimulando. Mas o pai dela, a gente foi levando ela em parque que tinha grama, areia, pra ela pisar. Ela ficava assim, meio nervosa quando a gente colocava ela. Se pendurava as perninhas, mas a gente foi insistindo até que hoje em dia ela ama a areia, brincar na terra. Quando a gente vai pra roça, ela brinca, ela não tem mais essa gastura. O tato, assim, melhorou bastante. Só a alimentação que ela ainda faz a diferença. E nisso eu não insisto muito não, porque às vezes ela não gosta, eu não insisto. A gente mantém dando banana sempre pra ela, que é o que ela gosta. Pelo menos uma fruta ela come, né? Já tentei dar melancia e outras frutas oferecer. Não é falta de oferecer, eu ofereço sempre. Mas ela não gosta. E aí a gente continua no processo, mas eu venho falando pra vocês como que vai ser. Semana que vem a gente vai levar ela pra buscar o aparelhinho auditivo. Graças a Deus saiu. A médica falou que após o aparelho a gente vai acompanhar pra ver se a reação dela muda, como que vai ser. Imagino eu que vai ser muito difícil, porque uma criança que praticamente perdeu a audição, a médica acha que desde os 6 meses ela perdeu, né? Então a criança que tá um bom tempo sem ouvir, vai passar a ouvir, vai estranhar muito as coisas, os barulhos. E quando ela era mais bebezinha, a gente não percebeu, assim, que ela não escutava. Por quê? Uma mãe cansada, né, com um bebê recém-nascido, dormiu o dia inteiro, não assustou com barulho, o trem passa do lado de casa, mas não assustou. A gente pensava o quê? Glória a Deus, né, tá tranquilo. A gente não pensou, nossa, ela não assustou. A gente não teve essa preocupação, porque assim, a gente achou que ela, né, ouvia tranquilo, só que ela tava dormindo mais ali pelo motivo de canseira dela mesma, né, não porque ela não ouvia o barulho das coisas pra acordar ela. Mas em relação ao autismo não foi fácil, mas a gente tá... hoje em dia a gente aprendeu a confiar mais, né? E graças a Deus eu tenho uma fé muito grande em Deus. Eu acho que se Deus deu uma criança com o problema que ela tem, é porque o pai, tem capacidade de cuidar, né? Ele não daria pra gente uma criança que a gente não teria capacidade. E eu venho me surpreendendo muito, né, com o que Deus vem fazendo na nossa vida. Cada dia é um projeto diferente que Deus vai construindo e a gente, sem entender, vai vivendo e vai dando certo. Então, assim, o que eu venho pedir para algumas mães, porque quando eu postei as fotos no stories do Instagram, contando a história da Rebeca, algumas algumas mulheres me mandaram mensagem falando que conhecia algumas crianças, que até trabalhava de babá, cuidava de algumas crianças que tinham o autismo, que tinha essas características que eu havia comentado, e a mãe, né, já levou no médico uma vez, o médico explicou, porém os pais não queriam aceitar que a criança tinha aquele problema e simplesmente cortou ali, não quis levar em outros médicos, não quis ir a fundo, não quis entender o que era o autismo. Tipo, entrou em choque e falou, não, minha filha ou meu filho não tem isso e eu não vou correr atrás e pronto. Isso é coisa da cabeça do médico.
Então, o que eu quero falar, mamães, papais que estejam vendo esse vídeo, não fechem os olhos para o problema do filho de vocês. Como eu disse, não é um problema, é uma solução. Porque assim, se Deus deu essa criança com o problema, é porque vocês têm condições físicas, amorosas, né, para cuidar. Então não feche os olhos, porque quanto mais vocês demorar a levar, a estimular, pode ser que quando vocês aceitarem que a criança tem esse problema, já seja tarde. Tarde por quê? Porque a criança ela não tem a cura, o autismo, mas ela tem um estímulo que vai ajudar. E quanto mais cedo estimular a criança, mais cedo ela vai aprender, né? E vai desenvolver como uma criança comum. Às vezes, por que a gente vê crianças com autismo severo, né? O médico me explicou que às vezes criança com autismo severo, ela às vezes não tinha autismo severo, ela começou com autismo leve. E os pais foi negligenciando, às vezes por não querer aceitar que o filho tinha esse problema, foi deixando. E com isso, o que aconteceu? Com isso, a criança foi piorando, né? Tendo as crises maiores e foi dando mais problema. E levou ao autismo grave, que é o... Vou ajustar aqui, porque eu tô trabalhando. E vou continuar arrumando aqui a cozinha, conversando com vocês. Aí, às vezes, a criança, o pai não quis aceitar e a criança foi aumentando, né? A criança foi aumentando esse grau. O médico me explicou que a gente tem que... Não pode fechar o olho e negligenciar. Então, eu como uma mãe de uma criança autista, que eu amo muito, que, nossa, o xodó, não negligencie, mães, pais, vão atrás, procure, porque possa ser que daqui 5 anos vocês vão se arrepender. Possa ser não, vai. Porque quando vocês olhar e ver que o filho de vocês às vezes já está com autismo grave, não tenha mais como estar estimulando, né? Vocês vão, às vezes, se sentir culpados. E não é que às vezes, mas meu filho tem esses sintomas. Ele tem autismo, não. Caso o filho de vocês tenha qualquer um desses sintomas, leve ao pediatra, peça orientação, que o pediatra vai saber orientar vocês certinho, igual soube me orientar. E até hoje, tudo que eu preciso, eu recorro ao pediatra. Doutora Daniela, me ajuda. Isso, explico. Ela super amorosa com a Rebeca, super atenciosa, né? Qualquer dúvida que a gente tem, ela tá ali orientando, tá cuidando, dando encaminhamentos. Às vezes ela fala, olha, eu acho que a Rebeca não tem esse problema, mas se vocês querem ter um encaminhamento pra ficar tranquilos, eu vou passar. Às vezes a gente vê alguma coisa diferente, igual ela ainda não anda, agora que ela tá começando a querer aprender a andar. A gente começou a achar que ela tinha algum problema também nas perninhas, por não andar. Pedimos encaminhamento, ela super atenciosa. Falou que achava que ela não tinha problema, porque ela era muito firme, né? Já estava querendo andar e tal. Mas aí passou assim mesmo. E sempre quando ela fala, gente, pode esperar que realmente é. Depois que ela passou esse encaminhamento, a Rebeca começou a dar os passos. Então, tipo assim... Às vezes é falta de diálogo. Não deixem de conversar com a médica de vocês. Qualquer dúvida, isso não é vergonha você chegar na médica e perguntar. É melhor do que vocês deixar e deixando, e quando vê, é tarde, né? Então, eu quero agradecer cada um que ficou até aqui no final desse vídeo. Quero pedir que vocês venham acompanhando aí o canal. Vou deixar o nosso Instagram também, né? O meu, da Rebequinha, que a gente posta as coisas assim do dia a dia, dos exames, para você estar acompanhando, tá ligadinho como que tá sendo o processo. Igual eu falei, ela tá indo pra creche e lá eles estão ajudando muito ela. Ela tem uma professora excelente que ajuda ela lá, né? E ela vai pra fisioterapia também para ajudar ela a andar mais rápido. E a questão de estímulo, tudo é estímulo. O autismo não tem cura, mas estimulando a criança, ela vai conseguindo lidar melhor com as fases do dia a dia na vida dela. Então é isso. Um beijão, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!